Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amados amigos. Bom dia a todos. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos nele. É assim que o salmista nos convida a pensar nesse dia. A alegria do Senhor é a nossa força, por isso eu desejo que você tenha alegria do Senhor no seu coração e que você experimente nesse dia aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4, versículo 6 e 7, quando ele fala de entregar nossa ansiedade ao Senhor, orar e confiar para que a paz do Senhor nos guarde. Quero compartilhar nessa manhã uma palavra sobre graça, sobre perdão e graça. Eu sei que cada dia mais os homens clamam por justiça, por vingança, por muitas vezes até mesmo justiçamento, fazer justiça com as próprias mãos. E parece-me que nós estamos vivendo novamente debaixo da lei, debaixo dos ditames da lei. Parece-me que a fé de muitos crentes é muito mais uma fé judaica do que uma fé cristã. Parece muito mais judaísmo do que cristianismo. Mas eu me preocupo quando eu vejo os cristãos postando e fomentando ideias muito mais judaicas do que uma ideia de Cristo, as ideias de Cristo. Eu ficarei com o cristianismo e ficarei com o evangelho até meu último dia. E quero compartilhar aquilo que eu acredito e aquilo que move o meu coração. Quero ler Mateus capítulo 18, versículo de 23, lá de 21 até o versículo 35. Perdão e graça. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E quando passou a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, para você ter ideia, é um navio cheio de ouro. Era muito dinheiro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se-lhe, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Graça, aquilo que deve mover o nosso coração e as nossas relações, principalmente com nossos irmãos. E esta palavra maravilhosa, graça, que Filipenses chama de a última palavra perfeita.
A última palavra é perfeita. Não sei se você sabe. Se você não sabe, deixa eu lhe dizer. A única religião ou o único segmento religioso no mundo, o único movimento religioso que tem a palavra graça é o cristianismo. Você pode pesquisar nas outras religiões. E somente o cristianismo é o que diferencia todo o cristianismo de todas as outras. É graça. Graça que o teólogo, escritor Filipe Yancey descreveu também nesse livro maravilhoso que eu recomendo. Quem quiser ler um livro que seja um divisor de água, para ser um divisor de água na sua vida religiosa, leia. Maravilhosa graça. Filipe Yancey diz, e é interessante, uma frase marcante desse livro: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus nos aceita pela graça, Deus nos salva pela graça. Deus se relaciona conosco pela graça. A verdade é que a graça nos capacita a agradá-lo, e ao agradá-lo, fazer a sua vontade, com certeza Deus se alegra conosco. Mas se nós fizermos alguma coisa de valor, alguma coisa que preste nesse mundo, é por causa da graça. Por isso que Filipe Yancey chama de a última palavra perfeita. Portanto, é um favor não merecido, um favor que foi ofertado. É diferente de misericórdia, porque misericórdia é o castigo merecido que deixa de ser aplicado. Misericórdia não recebeu o que a gente merece. Nós merecíamos a morte, por misericórdia não recebemos. Graça não, graça é um favor, é um presente oferecido. E Charles Hodge, ele cunhou a célebre frase, também marcante, ele diz que a doutrina da graça humilha o homem sem degradá-lo, exalta-o sem torná-lo orgulhoso. A palavra graça é o que nos define, o que deveria nos definir como cristãos. Somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Somos ministros da nova aliança, da graça. Somos dispenseiros dessa graça. É o que deve definir um cristão. Mas há assassinos da graça no nosso meio. Sempre houve, sempre haverá. E os dois principais assassinos da graça, primeiramente, é o legalismo. E segundo, é o orgulho. O legalismo da religião vazia, o legalismo do religioso hipócrita, o legalismo daquele que prefere pegar na pedra para apedrejar a mulher adúltera e sem dizer uma palavra em relação ao adúltero. É o legalismo. São pessoas que preferem atirar as pedras em vez de tentar compreender e tentar ajudar, estender a mão e tentar ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. O orgulho que leva à competitividade, as pessoas vaidosas que acham que são alguma coisa ou que passam a competir, principalmente às vezes na igreja, para saber quem é que tem aí maior condição ou melhor condição, principalmente diante de Deus. Mas é preciso a gente viver e ser movido pela graça. Portanto, é da natureza da lei fazer demandas, é da natureza da graça outorgar bênção. Tem que diferenciar bem o estar debaixo da graça para o estar debaixo da lei. A lei é um ministério de condenação. A graça é o ministério de perdão. A lei coloca o homem a uma distância de culpa do Senhor. A graça traz o homem para perto de Deus. A lei condena o melhor dos homens. A graça salva o pior dos homens. A lei diz, faça e viverás. A graça diz, crê e viverás. A lei exige perfeição. A graça providencia a perfeição. A lei condena. A graça liberta da condenação. Portanto, nós lemos um texto aqui de uma parábola para responder a uma pergunta de Pedro: até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão?
E o Senhor contou esta parábola para mostrar 3 realidades para nós. Eu queria compartilhar essas 3 verdades rapidamente. 3 lições preciosas. Primeiro é que nós recebemos uma graça imensa, uma graça imerecida. Nós recebemos a graça de forma abundante. Nós deveríamos ser instrumentos dessa graça. O texto diz que um homem devia uma quantia enorme, uma quantia grande. O texto diz que ele foi prestar conta e o homem devia 10.000 talentos. O Senhor foi prestar contas. E aqui é mais ou menos a nossa dívida para com Deus. É uma comparação. Nós merecemos a morte. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Havia um escrito de dívida contra nós. Nós estávamos condenados. Não havíamos como nós pagar essa dívida. Teríamos que pagar com a nossa vida ou sermos escravos para sempre. Mas Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado pela sua morte na cruz, entregando-se naquela cruz por cada um de nós. Que tamanho é essa graça? Você pode mensurar, você pode medir essa graça. Quem pode medir? Eu não posso. Se dessemos todos os nossos bens ou os bens do mundo inteiro para remir uma alma, Salmo 49, ainda seria insuficiente. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Por isso que, na comparação, um devia 10.000 e um outro devia o equivalente a um dia, 100 denários, a um dia de serviço de um trabalhador, uma diária. Mas o homem que foi perdoado, o servo que recebeu esse perdão, não liberou perdão. Que recebeu a graça, não liberou graça. O servo que foi perdoado, que foi compadecido, por quem o Senhor teve compaixão, não teve compaixão do seu companheiro quando pediu compaixão. Esta é a realidade de muitos religiosos, irmãos. Muitas vezes, os nossos relacionamentos estão quebrados ou alguém nos fere, porque é normal e é natural que os pecadores se firam. E nós queremos exigir vingança, ou muitas vezes queremos que ele pague caro, porque nós não somos capazes de liberar perdão. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós somos filhos de Deus, nós fomos perdoados. Nós devemos perdoar também, como o Senhor nos perdoou. É aquilo que Paulo fala em Colossenses, capítulo 3. Paulo diz assim, orientando, vivemos os novos valores. Ele diz, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Portanto, nós recebemos esta maravilhosa graça, esta infinita graça, essa incomensurável graça. E o Senhor espera, e o que o texto diz é que, no texto que nós lemos, é que assim também fará o meu Pai, se de coração, se no íntimo, não perdoardes cada um seu irmão. Versículo 35. Assim também meu Pai fará. Vai ser como aquele senhor que, sabendo o que aquele servo fez, ele chamou e colocou na prisão, até que ele fosse perturbado até pagar, pelos verdugos, até pagar o último centavo. Nós vamos prestar conta com o Senhor um dia. E a prestação de conta passa por aí. O que você fez com a graça que você recebeu? Com o perdão que você recebeu? Com o amor que você recebeu? Com a salvação graciosa? O que você fez? Você foi na terra mais um legalista, exigindo a lei, exigindo o cumprimento da lei, que mate as pessoas, que destrua as pessoas? Ou você foi um instrumento de Deus para trazer alívio, para trazer libertação, para trazer vida às pessoas? Portanto, queridos, nós precisamos ministrar graça. Nós parecemos animais quando matamos. Parecemos homens quando julgamos.
mas parecemos Deus quando perdoamos. Guarde isso. Nós somos filhos de Deus e o Senhor quer que você seja como Deus. Assim como Ele te perdoou, você perdoe também. Segunda coisa que eu queria dizer para você, que a graça não tem explicação, não pede explicação. Ela simplesmente, ela precisa ser exercida. Não tem explicação para a graça. A graça não exige explicação. A graça não tem como a gente tentar comprar o favor de Deus. Não tem como a gente entender porque que Deus nos ama tanto. E de tal maneira, de forma tão grandiosa. Portanto, cobrança não é graça. Cobrar a dívida é típico de quem é legalista. E a graça não cobra dívida. A graça, a base da graça é que ela resolveu não cobrar a dívida que nós tínhamos contra Deus. Portanto, a base do perdão é a graça. O mérito depende de quem pede, a graça depende de quem libera. A questão não é se o ofensor merece ou não ser perdoado. Essa não é a questão. Como Pedro fez a pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Você achando talvez um grande espiritual ou uma pessoa muito piedosa para perdoar 7 vezes no dia. Jesus disse não. Até 70 vezes 7. E pela numerologia e pela teologia aplicada ou a explicação desse texto, a ideia de infinito. De forma infinita. Portanto, a pergunta não é se o ofensor merece, mas o quanto nós fomos perdoados. Essa é a pergunta. E nós precisamos ter muito cuidado com essa questão, porque nós queremos graça para nós, mas nós queremos justiça para os outros. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas nós muitas vezes nós analisamos se alguém merece ou não e queremos tratar os outros pelos méritos. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado, porque aquele que não perdoa não será perdoado. Portanto, em terceiro lugar, graça retida é juízo e condenação. É isso que o Senhor diz. Nós não podemos esquecer disso. E eu queria ler Tiago 2,13 para você. Tiago 2,13 deixa muito claro como é a base, a relação de Deus com as pessoas que não perdoam. 2,13 diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, querida, a consequência de não perdoar é você estar pedindo para Deus exercer juízo sobre você. A consequência de não perdoar é ficar perturbado, adoecido pelo veneno, pelas toxinas do ressentimento, do mal que vai correr no sangue daquele que não perdoa. Perdoar é terapêutico, perdoar faz bem para quem perdoa. Portanto, o perdão não liberta apenas aquele que cometeu a ofensa, mas também aquele que sofreu. Pense nisso. Graça e perdão retido é juízo e condenação na certa. O juízo de Deus virá sobre aquele que não perdoa. Eu quero concluir essa reflexão chamando você para pensar nisso. Você que foi perdoado, você que recebeu o perdão de Deus, você que recebeu a misericórdia de Deus, seja um instrumento de graça nesse mundo, de bênção na vida das pessoas. Portanto, perdoar é deixar o outro livre e você também ficar livre. Viva na base da liberdade que Cristo te deu. O perdão não deve se basear no mérito. Não é se alguém merece, ou se já perdoou muito, ou se já pecou de novo, mas quanto de graça você recebeu, quanto de perdão você recebeu. A graça que não se transforma em graça, se transformará em juízo. De graça recebeste, de graça dai. Portanto, que nós possamos aprender a perdoar, para ser livre, para ser feliz, para ser alegre, para parecer com Deus, para ser filho de Deus, para entendermos ou mostrarmos para Deus que nós entendemos o quanto perdoados nós fomos, o quanto o Senhor nos amou e nos perdoou. Que Deus te abençoe e que você pense nisso, em nome de Jesus.